Olá, Bruno Sampaio aqui, seja muito bem-vindo ao Vendas de Alto Valor. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o processo de vendas correto é fundamental para o sucesso do seu negócio. Primeira coisa que você tem que entender é que a venda é feita desde o primeiro contato com o cliente. A venda não é feita ali quando você está ou numa reunião ou ao telefone falando com o cliente. A venda ela começa desde o primeiro contato que o cliente tem com você. Isso pode ser na internet, pode ser no seu anúncio, pode ser numa indicação, mas desde aquele primeiro momento a venda começa ou não a acontecer. Então a pessoa começa a confiar, começa a gostar de você, a se interessar, ou o contrário. E então é muito importante que você controle isso, que você tenha em mente que existe um processo de compra e que ele começa desde o primeiro contato. E quanto mais você engenhar esse processo, quanto mais você garantir que o cliente vai ver o que ele precisa ver, que ele vai passar pelo que ele precisa comprar, mais fácil vai ser para você na hora de fechar a venda lá no final, lá na hora da conversa. Um grande exemplo disso, se você parar para pensar, é um exemplo simples, você vê que grandes negócios normalmente são fechados em um jantar. Por quê? Isso não é por acaso. Porque é um processo de venda, é uma experiência. Então, primeiro tem um ambiente que é diferenciado. Geralmente, as pessoas são levadas para os melhores restaurantes que existem, justamente porque a pessoa já vai estar lá numa energia completamente positiva, num ambiente completamente luxuoso, que lembra dinheiro. Ele vai estar tendo uma experiência fantástica, comendo bem, sendo bem atendido, confortável, se sentindo um rei, né? Então isso facilita bastante a venda. Da mesma forma, ainda pegando o exemplo de jantar, se você levar para a área da sedução, né? Quando o cara vai fazer um pedido em casamento, então ele geralmente leva a mulher para jantar. Então tudo é um processo de vendas. E se você pensar sobre isso, se você engenhar esse processo, a ideia é que desde o primeiro contato, né, até quando o cliente finalmente chegue a conversar com você, ele já chegue praticamente vendido para só assinar o contrato. E quem faz isso muito bem, e ele faz isso até da melhor forma que eu já vi, exageradamente perfeito, talvez você não consiga chegar a esse ponto, mas só para você ter uma ideia de como funciona, é o Dan Kennedy, um dos maiores nomes dos infoprodutos e um dos mentores desses grandes nomes do empreendedorismo digital do mundo afora. Só para você ter ideia como é que ele fecha vendas. Primeiro que ele não atende qualquer um, né? Então se você liga para o escritório dele tentando falar com ele, você nunca vai conseguir falar. Segundo, se você ligar para o escritório dele e você disser que não, eu gostaria de contratá-lo, tal, então você vai ter que primeiro passar por uma série de questionários. Você vai receber questionários onde você vai ter que passar por uma longa aplicação extremamente detalhada para você, então, poder ou não ter uma chance de marcar uma reunião com uma pessoa, não com o Dan ainda. Então, a partir do momento que você preenche esse primeiro questionário e você envia e você é selecionado, a segunda coisa que acontece é que você recebe a depender do que você queira, né, contratar, se for os serviços de valores mais altos, você vai receber em sua casa uma caixa com livros, com depoimentos, com programas e com várias coisas do Dan. O que é que essa caixa faz? Essa caixa está vendendo o Dan antes mesmo de ele falar com o cara. Então, ainda que, claro, o cara não vai consumir aquilo tudo, mas aquilo ali já vai fazer uma venda na cabeça dele. Quando ele olhar aquele monte de depoimento, vai olhar que o cara escreveu vários livros, que ele tem vários programas de sucesso, que ele tem muito conteúdo, aquilo já mostra que ele é um cara completamente diferente. Claro, primeiro é o fato de ele receber uma caixa, sendo que ele nem comprou nada ainda, nem é cliente e já recebe uma coisa dessa. Então, não é qualquer um que faz isso. Segundo, tudo aquilo é prova social, é prova, é autoridade, enfim, são várias. Ele ataca de vários lados com uma tacada só. Então, isso é muito bem feito. Segundo, após isso, então, o cliente recebe essa caixa, ele vai fazer uma nova aplicação, ele vai falar com uma outra pessoa no telefone, onde essa pessoa vai
qualificar o cliente, entender um pouco a situação, qualificar o cliente, passar isso para o Dan. E aí, finalmente, se você for aceito, você vai ter uma conversa com o Dan, uma reunião ou uma ligação com o Dan, onde praticamente você só vai chegar lá para fechar o contrato, decidir o valor e fechar o contrato. Então, o máximo que você puder fazer semelhante, faça, porque vai facilitar e muito, não só a venda, mas também como o comportamento do cliente depois. Porque é muito importante, a maneira como você fecha a venda determina muito o comportamento do cliente ao longo da prestação do serviço, ao longo da entrega ou ao longo do programa, porque ele vai chegar ou submisso ou colocando você lá em cima como autoridade máxima, alguém que realmente entende, ele vai estar completamente ali submisso. Submisso no sentido de fazer o que você diz, certo? Ou o contrário. Ou a depender da maneira como você fecha a venda, forçando a venda e meio que abrindo mão, dando o braço a torcer, o cliente vai achar que tem um poder e não vai fazer tudo o que você disser e, consequentemente, não vai ter os mesmos resultados e, consequentemente, não vai ficar tão feliz com você, com o seu serviço. Então, isso é muito, muito importante. Então, para criar o seu processo de vendas, você precisa entender, coloca no papel ali exatamente tudo o que o cliente precisa ver sobre você para fechar a venda, sobre você, sua empresa, seu produto, seu serviço. O que ele precisa acreditar para fechar com você? O que ele precisa entender sobre você, sobre seu produto? E como você consegue fazer com que ele veja, ouça, entenda tudo isso, o máximo disso possível antes de falar com você, antes de ter uma reunião, antes de ter uma ligação com você. Então, a maneira mais simples de fazer isso, né, geralmente no dia a dia corrido, o cliente não quer fazer isso, o Bruno é difícil, você tem que saber colocar o cliente no lugar e se posicionar como alguém que também não atende qualquer um, não pode falar qualquer um. Esse é um primeiro ponto muito importante. Segundo, o mínimo que você pode fazer, a depender aí do que você vende, mas o mínimo que você pode fazer, isso se aplica praticamente a todo tipo de negócio e serviço, ok, o cara entrou em contato com você e diz, eu quero saber mais sobre seu serviço, queria marcar uma reunião, ter um projeto, enfim, quero saber mais, vou marcar uma conversa. Você, ok, vamos marcar sim. Porém, fulano, geralmente eu tenho um processo, tá? A gente tem um processo você não vai dizer de vendas, mas um processo de entendimento do cliente para a gente poder chegar na melhor solução e para a gente te ajudar da melhor forma possível. E esse processo começa da seguinte forma: eu vou te mandar um pequeno questionário, só com algumas perguntas sobre você, sobre o seu negócio, e eu preciso que você me responda isso para, a partir desse questionário, eu bolar algumas ideias, sentar com a minha equipe e a gente poder já ver como melhor poder lhe ajudar, para quando a gente chegar na reunião, a gente já ter algo concreto para poder debater com você. Você pode fazer isso? Posso te mandar o questionário e você vai me responder? Claro que ele vai dizer que sim. E se o cara disser que não, isso já é um excelente sinal de que ele não é um bom cliente. Então tome cuidado. Porque se ele não é nem capaz de responder um simples questionário, imagina quando você pedir algo mais difícil. Já que ele vai ter que ter resultado, ele vai ter que agir, certo? E não é fácil. Então isso já também é um sinal de um bom cliente ou não. Então, ok, como funciona? Esse questionário vai ser online, claro, então você manda um formulário com perguntas que já vão lhe ajudar na venda, perguntas, por exemplo, sobre orçamento, sobre o que realmente ele está precisando, perguntas-chave, ok? Que já vão lhe dar munição para você lá no final fechar a venda, certo? Então, aí vem outro truque. Então, você primeiro manda esse questionário. Então, isso já tem um processo. Então, o cara já vê que você é diferente, porque a maioria das pessoas nunca pediram para ele fazer isso. Então, ele já vê que você é diferente, que você tem um processo, você não atende qualquer um, certo? Ele já vai lhe fornecer algumas respostas. Essas respostas também vão... Esse questionário, se for bem feito, também vai servir para o cliente refletir um pouco sobre o negócio dele. E já vai fazer com que ele chegue mais aberto na ligação. Então, a partir do momento do questionário, você já aproveita que ele está lá e você já consegue também enviar, vou usar essa palavra, empurrar outras coisas para facilitar a venda. Por exemplo, assim que ele preencher o questionário e que ele clicar em OK, o que é que você faz? Você redireciona ele para uma página com um vídeo seu. E o que é que esse vídeo vai fazer? Vai lhe pré-vender. Então, esse vídeo, você vai parabenizar o cliente, obrigado por responder esse questionário, por acreditar, confiar nesse processo.
Então, obrigado. E antes de a gente conversar, eu queria só falar um pouquinho sobre a minha empresa, sobre a minha história, como é que a gente trabalha, e você já vai ver se faz sentido para você também, se realmente é o que você está buscando, para a gente também ter certeza que essa conversa vai ser válida para nós dois. E aí você mostra um pouco da sua empresa, você mostra um pouco do seu serviço, você pode mostrar depoimentos, você pode falar a sua história. É sempre legal falar a história de uma forma que venda, né? Porque as pessoas compram de pessoas, então histórias emocionantes, você vê ali, começou do zero e conseguiu tal coisa e tal, tem prêmios. Tudo isso você vai servir para pré-vender o cliente, para que o cara já chegue na ligação pré-vendido só basicamente para fechar a venda, certo? E aí, mais um truque, mais uma estratégia. Então, você fez o questionário, ele caiu no vídeo. No final do vídeo, o que é que você faz? Você falou, ok, então, Bruno, agora vamos marcar aí essa reunião, né? Entre em contato aqui, enfim, que seja. E mais uma coisa, se você quiser acompanhar um pouco mais, eu aconselho que você acompanhe a gente nas redes sociais. Então, esse aqui é o nosso LinkedIn, esse aqui é o nosso Facebook, esse aqui é o nosso Instagram. Os links estão aqui abaixo, basta você clicar. E você pode também acompanhar como é o nosso dia a dia, né, para ver se também está alinhado com o que você está buscando. Então, o que é que isso vai causar? O cliente vai agora passar a seguir você nas redes sociais, ele vai ser mais vendido, né? Se você estiver postando um conteúdo bacana, primeiro ele vai entrar lá, já vai ver que sua cara é profissional, então a depender do seu número de seguidores, ele já vai ver que você não está começando agora, você tem um certo nome no mercado, e também com as suas postagens, ele vai poder ver ou alguns conteúdos legais seus, mostrando você se posicionando, né, como expert, como alguém que sabe o que está falando, como alguém que tem prova social, e também tudo isso vai facilitar a venda lá no final, certo? Por fim, aqui um outro caso muito bacana que a gente fez os testes agora e deu muito certo, é o seguinte, se eu estou falando nesse caso principalmente de reuniões que são feitas por telefone ou uma coisa por fora, né? Mas se vamos supor você é o tipo de empresa, de negócio, que o cliente vai até você, ele vai até sua empresa, então uma coisa que aumenta consideravelmente a porcentagem de fechamento de vendas é você, ao invés de você simplesmente levar o cliente para lá, levar ele para uma sala de reunião e fazer sua apresentação, conversar e depois tchau, é você levar o cliente e fazer um tour pela empresa. Fazer um tour mostrando, olha só, aqui é a nossa sala de produção, aqui funciona assim, assim, assim. Nesse tour você vai também contar a sua história, vai falar um pouco do que aquele vídeo falaria, ali como eu falei na aplicação. Então você vai contar um pouco da sua história, como vocês começaram. Você vai mostrar, ó, aqui assim a gente trabalha dessa forma, você vai mostrar que você é sério, né? O cliente vai entrar, não vai ver que aquela empresa toda bagunçada, sei lá, com um bocado de guri ou com um monte de imigrantes chineses que seja. Mas isso tudo vai gerando credibilidade, vai mostrando que você é profissional, que você está literalmente de portas abertas para ele. Certo? Isso passa confiança, isso facilita o fechamento, isso gera um relacionamento, gera uma conexão maior. Isso faz com que ele se sinta de casa. Né? Imagine que você está recebendo ele em sua casa e você está mostrando toda a casa, é assim que funciona. Da mesma forma que restaurantes abrem sua cozinha, e às vezes você não sabe se a cozinha do cara é suja ou não, a mesma forma se aplica para qualquer negócio. Sabe? Se o cara não está vendo como é lá ao fundo, ele pode imaginar o que quiser. Então, se você chegar lá e mostra que você é diferente, que é tudo organizado, que tem uma equipe bacana, todo mundo tratando bem, sabe, ninguém mal-humorado, todo mundo, o jeito como a sua equipe vai tratar você também, ele vai perceber isso e tudo isso vai influenciar na hora de fechar o negócio, ok? Então é isso. Espero que isso ajude você a abrir a sua mente para você engenhar o processo de vendas desde o primeiro contato até o fechamento da ligação. E até o pós-vendas também, mas o pós-vendas fica para um outro episódio, mas desde o primeiro contato até a ligação, procure ao máximo fazer com que o cliente veja o que ele precisa ver, sinta o que ele precisa sentir, ouça o que ele precisa ouvir, para que ele realmente só chegue na ligação para fechar a venda ou o mais próximo disso possível, ok? A gente fica por aqui, até o próximo.